Agora sim, vamos ter então o nosso momento missionário, que é aquilo que nós entregamos o nosso euro semanal para ajudar no sustento então dos nossos irmãos, sejam reformados, sejam estudantes, sejam funcionários e que têm menos recursos financeiros, e nós semanalmente entregamos então o nosso euro para o seu sustento. E vamos fazer de forma ordeira enquanto vamos estar tocando e a beleza de Cristo. E juntos em missão vamos anunciar 3 canções e todos juntos também vamos ler Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos ficar bem, vamos fazer esta leitura em conjunto. Mateus 28, 19 e 20. E diz assim então a palavra de Deus. Portanto, vamos juntos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Quão grande é o meu Deus! É o hino que vamos entoar a primeira e a quarta estrofe. Não há absolutamente ninguém para além de ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome.
Senhor, pela vida eterna que nos dás e pela salvação gratuita. Obrigado porque tu cuidas, tu amas incondicionalmente. Abençoa cada um aqui representado e também todos os que nos falam. Tudo pedimos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Perdido estava, mas Jesus encontrou-me. E vamos fazer mais uma leitura em Colossenses em uníssono. No capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E vamos cantar glorificar ao Rei.
entoar mais um cântico. Mas antes vamos fazer uma leitura, diz-nos, lá em Romanos, capítulo 10, do 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, juntos em missão, vamos anunciar Cristo às nações, com o cântico também, para que o mundo saiba. Bom dia, irmãos. Bom dia. Espero que os irmãos estejam bem dispostos. Nós temos sempre a alegria de domingo, logo pela manhã, as primeiras horas do dia,
estarmos na casa do Senhor. Este é um privilégio que não pertence a todos. Todos podem, todos querem, todos podem. E é uma oportunidade muito boa para que possamos nos ver, interagir uns com os outros. Mas não é só isso. Eu diria que isso nem é o principal. Mas isso é muito bom, né? Nos vermos, estarmos juntos. Mas o principal é que nós podemos ter comunhão com o Senhor. E quando nós estamos juntos, a igreja do Senhor está novamente formada. Nós sabemos que nós somos igreja. Nós é que somos a igreja do Senhor, não as paredes. E quando nós estamos fora daqui, estamos cada qual na sua casa, nos seus lugares, somos a igreja onde estamos. Mas quando nós cá estamos, nós nos reunimos e novamente reajudamos o corpo de Cristo num só local. E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em prol ou em torno da palavra do Senhor, ali estará também o próprio Senhor da igreja. Então acreditamos que Ele está aqui nesta hora, não somente Ele, mas também os seus anjos. A Bíblia também diz que todas as vezes que um anjo ouve a respeito da palavra do Senhor, ele se atenta também àquilo. Então os anjos também estão cá, está aqui o Senhor da igreja, e cá estamos nós, todos em comunhão uns com os outros, todos com o Senhor. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos um pouco num assunto que é importante para a igreja, para as igrejas. Eu sei que hoje, tipicamente, e eu acho que isso é importante, temos sempre uma mensagem de natureza evangelística, mas eu sei também que nós não temos muitas oportunidades durante a semana de estarmos juntos. E às vezes é importante também falar sobre questões doutrinárias. Então eu quero convidar os irmãos para nós falarmos um pouco sobre igreja hoje, falarmos um pouco sobre vida eclesiástica, a vida no centro da igreja, ou como igreja do Senhor, e aprendermos, a Deus assim nos permitir um pouco mais sobre a sua palavra e sobre a doutrina do cuidado, que é sempre importante termos ela viva no meio da igreja do Senhor. O texto para hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 14. Este é o texto base, o texto a partir do qual nós meditaremos nesta manhã. Então eu convoco os irmãos a abrirem neste texto. Daqui a pouco nós já leremos este texto, 1 Tessalonicenses 5, 14. Mas antes eu quero adiantar aos irmãos que o apóstolo Paulo escreve esta carta para uma igreja, eu diria, muito específica. Cada igreja, e esta é uma característica dos corpos locais do Senhor, das igrejas locais do Senhor, cada igreja tem a sua própria característica, cada igreja tem a sua própria, ou as suas próprias peculiaridades. É diferente, por exemplo, de outras denominações que nós vemos hoje em dia, em que há praticamente uma uniformização de ponta a ponta, desde os pastores, nas retóricas ou na forma como se porta e se manifesta, no jeito de falar, é praticamente uniformizado. Algumas outras condutas, os próprios templos também têm uma certa arquitetura parecida, ou um arranjo, ou até uma decoração parecida, ou seja, buscam uma uniformização. Mas a igreja do Senhor, ela é igual às doutrinas, ela é igual na base da fé, na base da esperança. Esperamos todos na volta do Senhor. Temos Jesus Cristo como Filho de Deus. Isto é uma verdade também que não pode mudar nas igrejas do Senhor. Mas as igrejas do Senhor, elas têm as suas próprias particularidades. E a igreja de Tessalônica, uma cidade portuária, de vistas para o mar Egeu, era uma igreja que também tinha a sua própria particularidade. E nós notamos isso aqui
quando Paulo escreve aos Tessalonicenses 2 cartas, mas na primeira carta, que é essa que nós abrimos aqui, uma carta que tem ou contém 5 capítulos, sendo que nos 3 capítulos iniciais, no capítulo 1, 2 e 3, ele dedica apenas, ou vamos dizer assim, apenas, entre aspas, para saudar aqueles irmãos e dizer o quanto ele estava satisfeito com aqueles irmãos, com a conduta daqueles irmãos, porque a igreja de Tessalônica, não sei se os irmãos sabem, mas ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo àquela região grega, e foi fundada numa situação muito especial, porque ele teve pouco tempo para estar ali com aqueles irmãos. Ele passou por aquela cidade, organizou alguns encontros, né? A Bíblia diz que eles, Paulo e Silas, e aqueles que os acompanhavam, iam até as sinagogas e ali debatiam acerca das coisas da lei, também falavam sobre o Evangelho, e aproveitavam e evangelizavam, e ali havia convertidos, e ali havia formação de discípulos. Porém, naquela cidade específica, logo se levantou, isso está em Atos capítulo 17, depois os irmãos olhem lá, logo se levantou uma revolta muito grande, e houve uma perseguição àqueles homens, e logo Paulo precisou seguir em frente, não pôde ficar ali, porque senão provavelmente ele morreria. E a ideia não era morrer em Tessalônica, a ideia de Paulo era pelo menos, no mínimo, chegar até Roma. Se ele morreria lá, seria outra história, mas ele queria chegar até Roma, e Deus também tinha esse propósito, tanto é que ele lá chegou, e lá também estabeleceu uma igreja. Mas Paulo teve pouco tempo, como eu dizia, para orientar aqueles irmãos. Então depois ele escreve essas 2 cartas, dando orientações. Nos primeiros 3 capítulos, ele diz o quanto ele estava feliz, o quanto ele se alegrava, o quanto ele folgava em algo, por saber que aqueles irmãos estavam a prosperar no Evangelho. E Paulo, inclusive, se refere àquela igreja como sendo uma igreja modelo, para as outras igrejas daquela região, mas não só. Ele diz que a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo, uma igreja referência, também para as igrejas da Judéia. Os irmãos sabem que as igrejas da Judéia foram as primeiras igrejas fundadas. Depois o Evangelho se espraiou por outras regiões e veio então entre outras igrejas de Tessalônica. Só que a partir do capítulo 4 e do capítulo 5, ele então dá algumas orientações importantes para aqueles irmãos. A partir do capítulo 4, ele começa a falar sobre a prática da santidade. Ele destaca a necessidade de santidade da igreja. Depois ele passa a necessidade da prática do amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos. Ele destaca a necessidade e a importância do amor entre irmãos. Depois ele esclarece também acerca daqueles irmãos que já haviam morrido ou os que ainda morreriam antes da volta de Cristo. Esclarece que aqueles irmãos que já haviam morrido ou aqueles irmãos que porventura morressem antes de Cristo voltar, eles seriam salvos, estavam salvos da mesma forma, porque aqueles irmãos que estivessem vivos por ocasião da volta do Senhor. Fala um pouco sobre essa própria volta do Senhor, que seria repentina, mas também era algo certo, né? Fala sobre a necessidade da vigilância na igreja, para que os irmãos estivessem vigilantes, para que por ocasião da volta de Cristo, os irmãos fossem encontrados numa posição favorável, né? E depois ele passa a orientar aqui sobre alguns preceitos, ou sobre algumas doutrinas que são importantes na igreja. Ele fala sobre a necessidade que a igreja tinha de que as coisas fossem levadas da melhor forma possível, no sentido de que os males ou o mal que alguém sofresse, ele não pagasse com o mal, muito pelo contrário, ele pagasse com o bem. Ele fala sobre a necessidade da oração incessante. Ele fala que nós devemos, ou a igreja de Tessalônica, que nós também devemos dar graças em tudo, não é? Sermos gratos a Deus em tudo. Não devemos deixar extinguir o Espírito, né, em nós, e reter as coisas que são boas. Muito bem.
Mas dentro desses preceitos, eu queria falar sobre algo importante que ele trata no versículo 14, e que é o que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós lhe agradecemos, porque Tu estás conosco todos os dias, conforme a Tua palavra, até a consumação do século. Obrigado a Deus, porque o Senhor não apenas planejou e executou a criação de igrejas, corpos locais do Senhor nessa terra, mas também o Senhor tem nos acompanhado. Dia após dia o Senhor tem nos acompanhado, nos sustentado e nos ensinado o caminho que nós devemos andar. Nos torna, ó Deus, a cada dia, de glória em glória, como diz a Tua palavra, cada vez mais parecidos com a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos ser como Cristo foi, obedientes até o final, que possamos, ó Deus, combater o bom combate, nós possamos receber da Tua mão a coroa que está reservada a cada um de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que nos oriente na meditação da Tua palavra, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, como eu dizia, ele destaca aqui algumas coisas importantes para nós. E a primeira delas, eu diria, o apóstolo Paulo nos esclarece que na igreja, ou nas igrejas, há pessoas, ou há membros, ou há crentes, que são insubmissos. O apóstolo Paulo está dizendo que nas igrejas há crentes que são insubmissos. Ele diz: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ou em outras traduções, pode aparecer uma palavra diferente. Em alguma outra tradução, por exemplo, aparece a palavra desordeiros, né? Ele diz que na igreja há pessoas insubmissas e que há pessoas, ou igual a isso, há pessoas desordeiras. Bom, por insubmissos, aqui nós podemos colocar em relevo algumas curiosidades. A primeira é que o apóstolo Paulo ele não coloca aqui algo, um termo muito específico, mas pelo contrário, ele é mais genérico. Ele diz: admoesteis os insubmissos. Ele não faz menção específica a uma pessoa. Ele não está se referindo a um crente na igreja de Tessalônica em especial, ou a alguns crentes em especial. Ele não diz nomes, ele não se refere a uma pessoa, tal como, por exemplo, já aconteceu em outra ocasião na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, a Bíblia diz que havia lá um certo jovem que tinha práticas totalmente repugnantes, ao ponto até, inclusive, dele se deitar com a esposa do próprio pai. E ali ele faz uma menção específica ao caso, não é? Também, quando Paulo escreve a Timóteo, numa de suas cartas, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, se não me falha a memória, Timóteo fala, na segunda carta, na segunda Timóteo, capítulo 4, ele faz menção a um certo rapaz chamado Alexandre, o latoeiro. Ele fala que Alexandre causou a ele alguns males. E ele fala: olha, Timóteo, vocês da igreja também devem ter cuidado com Alexandre, porque ele resistiu grandemente às nossas palavras. Ele também fala sobre Demas. E ele diz que Demas também o abandonou, porque Demas amou, segundo Paulo, o presente século. Quer dizer, mas aqui o apóstolo Paulo não faz uma menção específica, ele faz uma menção geral. Então, logo podemos aqui deduzir que qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, pode contemplar pessoas insubmissas. Mas uma segunda coisa que chama a atenção é que ele não fala isso com surpresa, ele não exprime surpresa aqui no texto. Ou seja, parece que Paulo não se
não se escandalizaram com aquilo, ao ponto de jogar tudo ao ar. Os irmãos entendem. Paulo via aquilo, sabia que aquilo não estava correto, não era uma conduta correta, mas ele também não se escandalizava, quer dizer, não se surpreendia com aquilo. Ou seja, nós também devemos entender que isso é quase normal, haver pessoas submissas na igreja. O próprio Jesus Cristo disse: é necessário que venham os escândalos. Mas ele diz: ai, porém, daqueles por quem os escândalos vêm. Melhor se fosse que se amarrasse uma pedra ao pescoço e se atirasse na água. Mas é necessário que os escândalos venham. Ele diz o porquê é necessário que os escândalos venham. Para que aqueles irmãos que de fato têm uma fé firmada em Cristo possam ser também revelados. Revelam os seus insubmissos, mas também revelam aqueles que são fiéis ao Senhor. Bom, uma segunda situação, uma segunda classe que podemos perceber é que nas igrejas também é possível se contemplar pessoas desanimadas. Ele diz: admoesteis os submissos, consoleis os desanimados. Nas igrejas há também pessoas que podem estar desanimadas. E novamente aqui um contexto, um conceito um pouco mais aberto, um conceito um pouco mais genérico, sem se referir a uma pessoa específica, mas é o que ele está dizendo: nas igrejas do Senhor podem haver pessoas que estejam desanimadas. Terceiro, ele diz que nas igrejas pode haver também pessoas ou crentes fracos. Ele diz: admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Nas igrejas também pode haver irmãos e irmãs fracos. E aqui, em relação a fracos, ou o sentido de fracos, é claro, irmãos, que nós podemos entender esta fraqueza como sendo uma fraqueza física. Podemos entendê-la assim: fraqueza do corpo, fraqueza física. Aqueles irmãos que têm dificuldades, por exemplo, para se locomover, ou para estar em uma certa posição. Mas o mais adequado é nós entendermos essa fraqueza como uma fraqueza espiritual, uma fraqueza mais de cunho interior, não palpável, não física, mas uma fraqueza mais de alma ou de espírito. Okay? Então ele está dizendo que na igreja há irmãos que possam ser ou estar fracos, que talvez se escandalizem com muita facilidade com as coisas, como nós vemos hoje em dia. Muitos irmãos se escandalizam com muita facilidade. Às vezes eu vejo aqui uma certa, e aqui eu estou falando especificamente dessa igreja, uma certa preocupação, por exemplo, na hora da ceia. Às vezes a gente vê sempre o pastor fazendo essas advertências, especialmente os irmãos que estão vivendo no Brasil. Aqui nós servimos a ceia com vinho. Uma preocupação para que aqueles irmãos não se escandalizem porque está sendo servida a ceia com vinho. Mas isso é o que vemos. Muitas vezes nós vemos alguns irmãos se escandalizarem com coisas muito pequenas. Eu não digo que nós não devemos nos escandalizar, mas escandalizar demais e a todo momento, e com coisas pequenas, isso pode ser um sinal de fraqueza espiritual. A fraqueza também, irmãos, ela vem no sentido de nós sermos fracos para as coisas mais pesadas, vamos dizer assim, do que Deus tem a nos ensinar. O escritor aos Hebreus, ele diz para os irmãos daquela igreja alvo, da sua carta, ele diz: irmãos, eu tinha muitas outras coisas mais para vos dizer, mas infelizmente eu não posso, porque vocês ainda não atingiram uma certa maturidade ao ponto de aceitar e receber e digerir um alimento mais sólido. Ao contrário disso, ao que parece, vocês estão ainda na fase de se alimentar de um alimento mais líquido, um leite. Ou seja, parece que o organismo, entre aspas, espiritual de alguns irmãos
um bebezinho, seja de humano, seja de animal, desde que seja mamífero, óbvio, ele se alimenta no início da vida de leite, porque nem todo o seu organismo está pronto para digerir alimentos mais sólidos. E na vida cristã também é assim. Muitas vezes as pessoas têm muito que aprender, coisas mais pesadas, um pouco, espiritualmente dizendo, coisas mais profundas, mas o seu organismo espiritual ainda não está pronto. É preciso ainda ficar tratando de coisas muito rudimentares, como o próprio escritor aos Hebreus diz: eu trato com vocês de coisas mais rudimentares, ainda, coisas mais no início, lá da fé inicial. Mas irmãos que já são mais antigos de carreira cristã não estão prontos para receber o alimento mais sólido. É o que explica o escritor aos Hebreus, e talvez também ao que Paulo se refere aqui, ao dizer que há na igreja dos irmãos mais fracos. Não está aqui no texto explícito, mas está implícito, e por uma questão de lógica nós podemos perceber. Paulo diz que há na igreja irmãos ou pessoas insubmissas, pessoas desanimadas e pessoas o quê? Insubmissos, desanimados e fracos. Mas ainda há uma terceira, no mínimo, uma terceira categoria que nós podemos dizer que não está explícito. Qual é? Se nós temos aqui submissos, desanimados, se nós temos os insubmissos, os desanimados, os fracos, ele está escrevendo para quem? Para esses e para outros que não são insubmissos, que não são desanimados ou que não são fracos. E aqui eu quero colocar o verbo da forma certa, porque é assim, eu não entendo que nós somos fracos ou nós somos fortes. Eu não entendo que nós somos desanimados ou que nós somos animados. Quando nós somos melindrosos, nós somos cheios de não me toque, não me diga isso, não me faça aquilo.
Nós nos colocamos numa posição como se nós fôssemos feitos de cristal. E que até para limpar tem que ter cuidado, porque às vezes é melhor nem limpar, porque deixa sujo, com medo de quebrar. Nós não somos assim. Nós somos feitos para aguentar o pau, com perdão da expressão. Nós somos feitos para aguentar o baixo, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui para viver e para sentir o resto das aflições de Cristo. Então nós somos feitos para aguentar a pancada. Não é que nós temos que nos bater o tempo todo, mas também não podemos ser cheios de muitos cuidadinhos para falar as coisas. Então, todas as vezes que o irmão estiver numa posição de insubmissão, nós devemos admoestar. Nós quem? Os que não forem sobre isso. Os que não estiverem numa posição de submissão. Então, estão na posição de cumprir o que o apóstolo está dizendo aqui. Devem admoestar os que são ou que estão em submissão. Os desanimados. Qual é a posição em relação aos desanimados? Os desanimados devem ser consolados. Quem está desanimado precisa de consolo. Nós não podemos nos afastar de quem está desanimado. Ah, mas aquele irmão está muito desanimado. A gente chama ele para ir no trabalho, ele não vai. A gente chama ele para participar de um curso aqui, ele não vai. Ele já não vai no culto há muito tempo, ele está desanimado. Larga para lá. Não é assim. A Bíblia está dizendo que aqueles irmãos que estão desanimados devem receber consolo, devem ser pegos ali com carinho, proporcionar a eles um novo ânimo. Há pessoas que estarão desanimadas. Você hoje pode não estar desanimado, mas amanhã você pode estar desanimado, por qualquer motivo da vida. E eu estou dizendo desanimado espiritualmente. E é importante que haja irmãos que estejam em condições, e aqueles irmãos que estiverem em condições devem praticar o consolo. Está bem? E há também os irmãos que estarão fracos, mas devem ser amparados. Os fracos na igreja devem ser amparados. E, irmãos, por amparo, não me vem na cabeça, pelo menos a princípio, em primeiro lugar, não vem outro significado, porque senão você carregar. Os irmãos já experimentaram pegar uma pessoa que não. Ajudar uma pessoa que não tem condições de se levantar sozinha? Já tiveram essa experiência? Uma pessoa que está fraca das pernas, ou que não tem uma perna, que não tem as duas, enfim, não consegue se levantar, porque tem as pernas, mas está paralítico, por exemplo. Já tiveram essa oportunidade? Já tiveram a oportunidade de alçar uma pessoa, de pegar uma pessoa por baixo e levantá-la? Esta é a ideia. Esta é a ideia. Os fracos devem ser amparados. Se necessário for, receber um suporte. A Bíblia nos diz que nós devemos, lá em Gálatas, a Bíblia nos diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas é interessante, porque se os irmãos repararem, antes, está no capítulo 6, antes do apóstolo Paulo, e também o mesmo apóstolo escreveu para os Tessalonicenses, antes de ele dizer levar as cargas uns dos outros, ele diz que os irmãos devem trabalhar por si próprios, devem se esforçar por si próprios. Mas lá no final ele diz: devemos levar as cargas uns dos outros. Quer dizer, está dizendo, ninguém deve se fazer de fraco, ninguém deve querer só os subsídios, as ajudas, mas aqueles irmãos que de fato são fracos, ou que são fracos, devem ser amparados pela igreja. Mas o fato também é que ele finaliza o versículo e diz que sejam os submissos, sejam os desanimados, sejam os fracos, com todos deve-se agir com longanimidade. Ele diz aqui: e sejais longânimos para com todos, com todas as categorias, com todas as situações. A igreja deve ser longânima. E o que é ser longânimo? É para além de ter paciência, é para além de esperar pelo outro. Inclui também o juízo, muitas vezes, no lugar do outro. Em muitos sentidos, desde que seja uma situação verdadeira como esta. O apóstolo escreve também a Timóteo, agora no capítulo 5, a primeira carta. Ele fala sobre a obrigação que a igreja tem com as viúvas.
a obrigação que ele tem com as viúvas. Ele diz: há viúvas que são verdadeiras e há viúvas que não são viúvas. E ele faz a distinção. Há viúvas que não têm necessidade de ajuda, mas se colocam nessa posição, e há pessoas que têm de fato necessidade. A estas a igreja tem obrigação. Quem são as viúvas que não têm necessidade? As viúvas que têm parentes, pelo menos é o que está dizendo lá. As viúvas que têm filhos, ou que têm parentes, esses primeiramente devem vir no socorro dela. E as viúvas que são de fato viúvas, aquelas que são completamente desassistidas, dizer: estas esperam na providência de Deus e estas oram de dia e de noite. Portanto, a igreja tem a obrigação de ajudá-las. Isso é cuidado. Isso não é uma doutrina importante que a igreja deve sempre ter em mente. A doutrina do cuidado. Devemos cuidar uns dos outros. Você não engane, irmãos. Haverá irmãos que vão estar insubmissos e não vão aceitar a palavra do pastor, não vão aceitar a palavra da igreja, as decisões que a igreja toma. Tem irmãos que vão se insurgir muitas vezes. Devemos ser longânimos, admoestar, corrigirmos a postura com longanimidade. Há irmãos que estarão desanimados, que não são fracos, mas estarão desanimados. Esses devem ser devidamente assistidos. E também os fracos, os que estão fracos. Devemos agir com longanimidade, apoiando eles, suportando eles, o quanto for necessário. E assim nós vamos cumprir os preceitos da palavra do Senhor. E eu queria apenas terminar com os irmãos, lembrando, seria bom se lêssemos todo ele, mas no capítulo 17 do Evangelho de João, ali é o registro da oração, que ficou chamada de oração sacerdotal. A oração que Jesus fez. Jesus fez várias orações, mas ele fez uma oração que ficou registrada de ponta a ponta no Evangelho de João, no capítulo 17. E lá por altura do versículo 16, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Não quero que o Senhor os capture do mundo. Porque eles estão inseridos no mundo e vários vão sofrer perseguições, vão ser atingidos por vários ataques. Mas eu peço que os guarde de todo mal, os proteja. Aqui nós vemos, irmãos, o maior de todos os exemplos e a maior de todas as iniciativas. O próprio Jesus Cristo orando por mim, orando por você, pedindo especificamente por você que acompanha a igreja do Senhor, para que Deus proteja você em todo tempo. E como se precisasse, não precisa, como se precisasse, ele argumenta muito antes disso, lá no início do capítulo, ele vem argumentando dizendo: eles são Deus, foste tu que nos deste. Tu me deste uma palavra, eu passei essa palavra para eles, eles têm guardado essa palavra. E agora eu vou para junto de ti, e eles ficam aqui neste mundo. E eles têm sido fiéis. Então eu te peço, Pai, que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Esta é a oração de Jesus, um exemplo do cuidado que eu acho que nós, igreja, não só aqui na Vinhedo, mas em todo qualquer lado onde há a igreja do Senhor, devemos prezar sempre pelo cuidado uns dos outros. Bem? Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame o teu amor sobre nós de maneira que nós tenhamos cuidado uns dos outros, que nós possamos agir, ó Deus, com fidelidade à tua palavra, tendo, ó Deus, o zelo para com os irmãos e para os que não são irmãos, mas como a tua palavra diz, primeiramente para com os domésticos na fé, para com os da família de Deus, que possamos, ó Pai, cuidar uns dos outros enquanto comunidade cristã e depois abrir também as nossas portas para o cuidar com as pessoas que nos servem e ainda não conhecem a Ti como Salvador, mas que nos servem. Ó Deus, nos dê a condição de sermos servos fiéis neste particular, no cuidado do Senhor para com os teus filhos e filhas, pois somos preciosos aos teus olhos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, assim terminamos então o nosso trabalho. Espero que Deus leve até em casa cada um dos irmãos, conceda
um bom restante de domingo, uma boa semana, que possamos estar novamente no domingo que vem para louvarmos o Senhor. Deus abençoe. Após nós orarmos,